Com o professor Rafael Guanais, professor PH Borges do Mirassol na veia. Nesses últimos 3 jogos, o que mais pesou? Aspectos físicos, técnicos ou mentais? E hoje, a eficiência do adversário fez a diferença, já que o Mirassol criou muitas oportunidades de gol e teve mais volume de jogo, então a eficiência do adversário fez a diferença? A segunda parte da pergunta é uma pergunta inteligente mesmo, que é o costume do PH de estar fazendo esse tipo de comentário. É uma pena não poder devolver a pergunta, né? Porque são 3 jogos, mas a equipe performando bem, né? Então, o jogo contra o Atlético, a gente amassa o Atlético, tem inúmeras oportunidades e não consegue empatar o jogo. Junto com o jogo contra o Red Bull, a mesma coisa. A gente inicia muito bem o jogo, acaba tomando um gol, continua muito em cima deles, faz um gol, o jogo bem truncado, mas onde a equipe performou super bem. E hoje, o jogo que eu assisti, eu estou muito orgulhoso da performance da minha equipe. Então jogamos muito bem, por isso que não tenho como analisar essa primeira parte da pergunta. O que eu consigo falar é que a equipe jogou muito bem, os números, e realmente aí falta a eficiência que a gente já teve em outros momentos, hoje faltou, e o Corinthians foi muito eficiente. Então por isso que eles acabam, é um placar muito enganoso na minha concepção, a merecimento pela eficácia, mas desde o começo do jogo nós tivemos as melhores chances claríssimas. Na minha visão, se é o pênalti do Yuri, o João é atrapalhado também na falta lateral ali, que poderia culminar no gol. Então ele é atrasado com 2 puxões de camisa. E a equipe não teve só posse pela posse, mas a gente criou muitas oportunidades para fazer o gol. Então teve desempenho ali. Então é isso que a gente sempre se pautou. Estamos jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e estamos... hoje no segundo turno, no primeiro turno, só para refrescar um pouquinho a memória, no primeiro turno, na rodada, na vitória contra o Corinthians lá em Mirassol, a gente fez 10 pontos. No retorno, a gente já tem 14, sem contar o jogo do Botafogo. Então tá tudo ótimo pro Mirassol. Segunda pergunta é da Bia Menegildo, da Gazeta de Rio Preto. O Mirassol tem perdido o rendimento dentro do campeonato. Por que isso está ocorrendo? O senhor já meio que respondeu. Não concordo, Bia. Sua visão eu respeito a tua opinião, mas isso não está acontecendo. Você está focada no resultado. Então, se for para analisar jogo, a gente analisa jogo. O resultado não tem como... tem diversos fatores que vão culminar para o resultado. Então, eu não discordo totalmente, te respeito, mas eu discordo. A gente tem jogado bem nesses 3 últimos jogos e não conseguimos vencer. Num campeonato de 38 jogos, a gente estava agora, antes da derrota para o Atlético, 6 jogos sem perder, né? Se eu não me engano, 4 vitórias e 2 empates, contando do jogo do Botafogo do primeiro turno. Mais uma vez, segundo turno a gente fez 14, no primeiro turno a gente fez 10. Nosso retorno é melhor do que o turno até então. A próxima pergunta é do Sérgio, da Esportiva Web. Professor, 63% de posse de bola, muito desempenho, 17 chutes a gol, nenhum dentro do gol. Como é que o senhor explica, comenta essa falta de eficiência de um time que tem o segundo melhor ataque do Brasileirão? Parabéns, Sérgio. A gente pode discordar, não tem problema nenhum, mas eu concordo 100% com você. Esse é o ponto. Que é o jogo do Red Bull, é muito parecido, que é o jogo do Atlético. Né? Então, podemos ter inúmeras finalizações, mas ela precisa ir no gol. Né? Agora, a performance, porque a gente chegar ali perto da caixinha para colocar a bola para dentro, então eu, particularmente, o Corinthians fez 1-0, se eu não me engano, com 18 minutos. A gente não só pressionou, como a gente tocou a bola, como a gente chegou no campo. Com 2 minutos, a gente teve 2 chances para abrir o placar. Tivemos chance na bola parada, tivemos chance em contra-ataque, tivemos chance na construção, construímos desde lá de trás, atacamos a profundidade. Tudo que tinha sido planejado para o jogo foi muito bem executado pela equipe. A eficiência e a eficácia realmente faltou e esse é o ponto-chave. Por isso que eu acredito que o Corinthians é merecedor. Porque no momento de definir, ele definiu. Só que o resultado em si, ele não traduz o que foi o jogo. Né? O Mirassol fez um grande jogo, na casa do adversário, com muita coragem, com muita personalidade, que é o DNA dessa equipe. O Marcelo Silva, da TS Rádio e Rádio CBN, disse que hoje o senhor acabou perdendo o Lucas Ramon e precisou mexer também com entradas do Maceió e do Bianchi. Essas 2 alterações foram mais por necessidade física ou por estratégia para tentar buscar o resultado?
A do Carlinhos, não. Do Carlos Eduardo, o Carlos tava muito bem no jogo, né? Tava muito bem no jogo, não queria ter mexido no Carlos. E aí eu tava pensando em algumas alternativas para que a gente pudesse, principalmente no 1-0 ali, foi essa a dúvida. Infelizmente a mexida do Lucas acaba mexendo com a estratégia das mudanças também. Então me força já na sequência a tentar equilibrar fazendo duas. O Gui, a gente já sabia que era uma mudança certa, né, pelo tempo sem iniciar um jogo com tanto volume. E aí a gente tentou na entrada do Alisson mudar um pouco a característica dos extremos, além nessa fração que a gente preparou para o Da Costa estar em campo, a gente contar com o melhor dele em relação ao rendimento. Aí ali no 2-0 aí já muda um pouco a ideia. A partir do 2-0 a gente tem uma queda, nem tudo que a gente pensou ali funcionou bem, mas principalmente a do Carlinhos, aí eu não queria ficar com uma substituição parada ali, né? Então eu acabei já fazendo as duas. Poderia ter sido o Shailon também para preservar a característica de meio campista, ou colocar o Bianchi. O jogo passado o Bianchi entrou muito bem, em 10 minutos gerou muito volume de finalização, muita chegada na área, tem a estatura, tem o ataque ao espaço. Então a gente tentou ali colocar dois extremos, o Da Costa e o Bianchi, um mais próximo do outro, trazer o Dani Borges um pouco mais para dentro, para que a gente pudesse não só preservar aquilo que a gente estava fazendo em relação às estruturações, mas acabar tendo um jogador a mais pesando a linha, né? O Bianchi ainda tem duas situações ali para quase finalizar, e aí foi uma coisa que a gente tentou, parecido que a gente tentou no jogo contra o Red Bull, e funcionou bem. Hoje, por um motivo ou por outro, acabou não funcionando tão bem, mas eu não queria ter feito a do Carlos, né? Então a do Carlos permaneceria. Eu estava pensando no Shailon, Bianchi, Renato, para que a gente pudesse ter um homem a mais ali para estar ferindo a linha do Corinthians. Mas num contexto geral, como eu falei, esse panorama em relação ao turno, ao retorno, em relação a rendimento, em relação àquilo que é o Mirassol na Série A, a gente não pode desviar do nosso foco, torcedor. A gente tem que ficar no nosso foco. Nós estamos 3 jogos sem vencer, é verdade, mas a gente está performando bem. Os jogadores tiveram um esforço máximo. Muito respeito a vocês, a camisa do Mirassol. E a gente conta aqui na quarta-feira, a gente vai contar com o teu apoio, independente de resultado, independente de qualquer coisa. Mas eu sempre falei isso nas outras entrevistas, porque eu sabia que poderia passar um momento ali sem vencer, e são 3 jogos apenas. O Corinthians estava agora 3 jogos sem vencer. Tá? E também estava jogando bem. O Corinthians jogou muito bem contra o Flamengo, por exemplo. E a gente estava 6 sem perder. Agora a gente está 3 sem vencer, mas performando bem. Eu acredito que jogando assim, a gente vai estar mais próximo de voltar a vencer. Tá? Então o que a gente não pode? Não pode perder a nossa convicção, e a gente não pode abalar a confiança dos jogadores, a confiança daquilo que está sendo feito do trabalho. Desvalorizar esses 43 pontos que a gente já conseguiu até aqui, que é uma pontuação que já praticamente define o Mirassol para a Série A de 2026. Então, cabeça boa, para que a gente possa continuar remando junto e para que na quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo nesse jogo atrasado do Fluminense. Mais uma vez, a gente não perde nenhuma posição. Não sei que o Bahia ganhe do Flamengo, pode acontecer se o Bahia ganhar, mas ainda assim, a gente está com uma distância, a gente ainda está em zona de Libertadores, e o nosso segundo turno é melhor do que o primeiro. Tá bem, torcedor? Então, não se engane pelo placar, não se engane pelos 3 jogos. A gente precisa muito de vocês conectados com aquilo que a gente está fazendo, para que o jogo do Corinthians a gente não consegue mudar mais. Mas na quarta-feira são esses mesmos guerreiros aí, que somaram esses 43 pontos até aqui, que vão voltar a jogar bem e buscar resultados, para que a gente possa não só cumprir a nossa meta, mas para que a gente possa buscar muito mais para nós e para vocês também, tá? Tamo junto.